Olá, olá, boa tarde, a paz do Senhor. Você que está passando aí agora, vem estudar a Bíblia com a gente. Quero convidar você, convidar todo o povo de Deus que estiver aí no WhatsApp, perdão, no Facebook. Ei, você aí já almoçou, já lavou a louça? Então vem para o estudo bíblico com a gente. Se não lavou a louça, leva o computador, leva o celular para a cozinha. E vamos aqui, eu e você, estudar a palavra do Senhor. Se der para você correr, dá uma paradinha aí. Nós vamos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, um pouquinho do que Deus tem para mim e para você nesta tarde. Amém? Eu quero dirigir esse estudo, que é o mesmo título do estudo que eu estaria dando para os jovens. Hoje, a professora de hoje é a irmã Thaís, que não pôde estar, né? Nesses tempos de pandemia, agora eu estou fazendo um revezamento com a classe dos jovens, com a nossa irmã Jéssica. E para a classe de adultos, a gente está transmitindo o estudo online agora à tarde, porque os nossos cultos da manhã já retornaram. Então, os nossos professores de escola dominical muito corajosamente toparam o desafio de dar estudos bíblicos às 3h30 da tarde. E é feito com muito amor e carinho para o nosso Deus e para você que está aí assistindo. Como hoje a nossa irmã Thaís não pôde estar, eu vou estar com vocês. Lembrando que o nosso objetivo é estar todas as tardes, mas às vezes, irmãos, há algumas questões, né, que fogem ao nosso alcance, que impossibilitam. Mas o esforço das professores, né, Jarbas, Thaís e Lília, estarem toda a tarde. Então, esse estudo que eu estou fazendo aqui agora é um estudo dirigido para os adultos e para os jovens. Todos podem permanecer, mas vai também como cópia, né, para a classe de jovens. Então, você, adulto, jovem, pegue a sua Bíblia aí, ó, e vem comigo. Bom, o tema que nós vamos tratar hoje é viver com fé e razão. E aí eu começo aqui fazendo 3 perguntas. Quem é uma pessoa de fé? Quais são as características de uma pessoa que tem fé? Ser uma pessoa de fé é o mesmo que não usar a razão? Então, eu sou uma pessoa de fé, eu não uso a minha razão para nada. Depois que eu aceitei Jesus, tudo que eu faço é pela fé. E eu não uso a minha razão. É assim? E a terceira pergunta: a razão atrapalha a nossa fé? Pois é. A partir do momento que a gente começa a pensar essas coisas, parece que há um conflito entre fé e razão. Na verdade, quando eu falo isso, eu não falo porque eu sou um gênio, né? E nem necessariamente porque está escrito na revista. Mas, em tempos antigos, os cristãos da Idade Média, houve um tempo que uma das grandes temáticas a serem discutidos na Idade Média era o conflito entre fé e razão. E é certo que esses homens eles chegaram a algumas conclusões que possivelmente não tem muito a ver com o que nós vamos falar agora. Não quer dizer que eles são alienados, não, tá? Mas, assim, nosso estudo não vai entrar nesse âmbito, né, do que o que eles discutiram, o que eles acharam, quais as noções, quais as respostas que eles encontraram, se questionando sobre fé e razão. Não, nosso estudo é mais prático, espero que seja mais didático, mais objetivo, em que nós vamos trabalhar um pouco sobre essa questão de fé e razão. Bom, então eu quero convidar você, eu falo isso porque a gente vê o quanto isso é uma coisa antiga, né, que percorre há um tempo a cristandade, se pensando se fé e razão por acaso poderiam andar juntas.
Não querendo trazer um estudo histórico nesse sentido para você, nem teológico, é apenas um questionamento, tá? Então, para que a gente possa dar base para o nosso estudo, o versículo principal, nós vamos trabalhar outros textos, mas nosso versículo principal é 1 Coríntios 14, versículo 15. Pega aquela sua Bíblia bonita e vem comigo. 14:15 diz assim: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei... Perdão, vamos ler de novo? Estou lendo tudo errado. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Palavras do apóstolo Paulo à comunidade de Corinto, a igreja cristã que vivia na cidade da região de Corinto. Neste texto, Paulo vai trabalhar com a igreja de Corinto questões sobre a questão dos dons de línguas. Ele vai trabalhar também em outros momentos sobre dons espirituais. Nesse texto também ele vai falar outras coisas com relação à manifestação do Espírito Santo e ele vai falar também sobre outros assuntos espirituais. Ora bolas, meus irmãos, qualquer pessoa pode provar dos dons espirituais, da presença de Deus, da manifestação do Espírito Santo, mesmo ela não sendo crente. Sim, eu creio. E quantas coisas às vezes a gente já ouviu falar. Uma vez mesmo eu me lembro que eu saí de uma consagração e quando eu fui na padaria eu tinha feito uma pergunta a Deus do que fazer com algumas coisas que estavam em minhas mãos. Eu não sabia o que eu ia fazer com aquilo. E eu pedi assim: Senhor, o que farei eu? E aí você acredita que eu entrei na padaria e o meu vizinho, que não é crente ainda, não era crente, não é crente, não aceitou Jesus, chegou do nada e falou assim para mim: olha, faz isso, isso e isso. Então assim, ele não estava sendo movido pela carne, mas movido pelo Espírito, porque ele disse claro e especificamente o que eu deveria fazer, mas não falou subjetivamente, não falou assim, aquele negócio, não. Ele falou: aquilo assim, assim, que é na sua casa, você faça isso e isso com aquilo. E ali eu recebi o entendimento de Deus sobre o que eu deveria fazer com aquele negócio. Mas, irmãos, a continuidade da obra do Espírito Santo, do desenvolver dos dons, do mover do Espírito Santo nas nossas vidas, ela só se dá sobre uma continuidade desse relacionamento. Por enquanto ele não aceitou Jesus, a esperança, não é? Mas eu não sei até que ponto Deus usa ele dessa maneira. Mas não foi na padaria, não fui isso que te digo, não. Foi nada disso. Ele chegou e falou como homem natural: faça isso, 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 e aquilo não foi ele. Aquela hora da manhã, depois que eu saí da consagração e passei na padaria, não, isso tem muito tempo. E qualquer pessoa pode fluir no Espírito. Agora, manter-se no rio é igual ir à praia. Todos podem mergulhar e desfrutar. Mas muitos irão na praia uma vez e nunca mais voltarão lá. E outros continuamente estarão indo na praia. Não é verdade? Então essas águas do Espírito, e não apenas mergulhar, mas quanto mais você está na água, quanto mais você vai à praia, quanto mais você vai se identificando com aquele ambiente, melhor você se vira, melhor você nada, mergulha, boia, sei lá o que você vai fazer. Eu, por exemplo, por enquanto, eu gosto muito da praia, mas assim, quase não vou, tem muito tempo que não vou à praia, né? Mas é um lugar que eu gosto. Só que hoje é um lugar que eu me sinto um pouco insegura, porque assim, quando eu era mais nova, criança, eu comecei assim a usar um pouco mais, aprendi até a boiar, e boiava numa boa. Só que aí depois o tempo vai passando, você vai diminuindo as vezes que você vai à praia e você vai perdendo a prática. E assim é o mergulho no Espírito. Você não esquece, o Senhor vai conduzindo, a gente vai aprendendo e vê outras pessoas desempenhando outros dons, outras manifestações, outras experiências, e a gente vai não somente ouvindo a experiência do outro, mas aquilo vai nos motivar a permanecer naquele ambiente e tomar gosto por ele. À medida que por circunstâncias a gente se afasta
afasta desse rio, desse mar, dessas águas, a tendência é a gente, talvez, até mesmo quando retornar, quem sabe até estranhar. Porque perdemos aquela prática e, às vezes, por não ir à praia, a gente se acostuma a não ir. Uns nunca se esquecem e sempre pensam em voltar, outros se acostumam a não ir. De repente, o dia que ela vai na praia, ela se sente até deslocada. Que ela não sabe o que fazer com tanta areia e tanta água, porque ela perdeu o traquejo. E às vezes, no mover do Espírito é assim. A gente se afasta do rio de Deus, e aí quando há possibilidade de retornar, ficamos até pensando, será que realmente é esse meu ambiente? Por isso que nós precisamos exercitar, sempre estar em exercício nas coisas espirituais. Uma pessoa, ela pode sim ter vivido uma vida de maravilhas ou momentos maravilhosos com Deus e ela se perder deste caminho, se enveredar por outras coisas, outros atrativos e de repente, assim como a praia, o mover do Espírito Santo já não é tão interessante. Me perdoe comparar Jesus simplesmente com a praia, tá? Se alguém estiver satisfeito, diz aí, ó, não gostei de você comparar Jesus com a praia. Ai, Senhor Jesus, então vem comigo, né? Pensar que convido você a pensar junto comigo, que realmente uma pessoa, ela pode ter, sim, ter tido um momento com Deus, mesmo que não tenha passado até mesmo pelo batismo, mas a continuidade é muito importante, porque a nossa ligação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo diário, permanente, é o que mantém a nossa fé viva. E uma fé viva é uma fé operante. E quanto mais nós buscamos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mais pela fé, por este poder, por essa busca, nós vamos alcançando lugares e experiências maiores com Deus. Mas por maiores que possam ser as nossas experiências com Deus, ou por maior que eu acho que é a minha experiência, ou por maior que eu acho que é a sua experiência, ou por maior que a gente acha que é a experiência do outro irmão que está pregando para 5.000 pessoas ou 10.000, uma coisa é inevitável, nós somos seres racionais. Nós nascemos racionais, que vivemos experiências de fé que vão aperfeiçoando em nós o ser espiritual que Deus quer gerar no Senhor. Mas, de repente, alguém poderia ver aqui o texto que nós estamos lendo e falar assim, mas você está falando espiritual, mas Paulo está dizendo aqui, ó, que é para orar com a mente e cantar com a mente. O que Paulo quer dizer é que nós devemos valorizar os dons, mas ele também nos diz para valorizar o raciocínio que o próprio Deus nos deu. O convite é orar e fazer as coisas no Espírito, mas também é orar com a mente e cantar com a mente também. Sabe por que Paulo está advertindo aquela comunidade, está advertindo este povo quanto a isto? Porque a nossa vida cristã é também movida pelo lado racional. Ou, seja, meu louvor, ele não vale só quando estou cantando em cânticos espirituais. Porque, de repente, porque assim, eu já cantei cânticos espirituais, é muito bom. Mas tem dia que eu vou no culto e não flui cânticos espirituais. Tem dias que eu oro em línguas. Mas tem dia que não. Ele está dizendo isso é porque este povo aqui de Corinto era um povo muito ligado às coisas espirituais. Eles gostavam muito do que a gente chama de reteté. Muito de línguas, muito de mistério, muito de visão, muito de profecia. Gostavam muito, muito, muito. E posso falar também, eu também gosto. Já imaginou se todo domingo assim eu recebesse uma profecia maravilhosa?
Poxa, irmãos, é tudo que eu queria. Só que a palavra de Deus e a vida cristã vai nos ensinando que não só de momentos espirituais vivem os crentes. Ele falou, cante cânticos espirituais. Cântico espiritual é lindo, né? Porque aí você começa a estar cantando aleluia, 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 e de repente vai... Nossa, é muito lindo. É uma coisa assim, sabe? Celestial. Isso é muito gostoso. E orar em mistérios, entregar a palavra profética. Mas Paulo está usando a palavra e a autoridade que Deus deu a ele, não apenas como evangelista, mas como pastor e mestre, porque Paulo manifesta no seu ministério como um apóstolo, ele manifesta o ministério apostólico, que é de desbravar, ele manifesta o ministério de missionário, que era de missões, evangelista, mas Paulo era o exímio, pastoreava, cuidava, mas Paulo é um exímio mestre para o ensino. E Paulo vai dizer assim, olha só, gente, tudo isso é muito bom. Aí alguém vai dizer assim, tá vendo? Mas sabe por quê? Porque Paulo, ele não era ligado nas coisas espirituais. Ele era assim, um homem que pregava, que falava, mas assim... Vamos dizer assim, Paulo não era alienado com esses negócios de coisa espiritual. Não, ele era assim, sabe por quê? Porque o ministério de Paulo foi baseado pelo Espírito Santo. E grandes coisas aconteceram espirituais no ministério dele, de cunho espiritual, de cunho sobrenatural. E vamos ver isso lendo lá do Atos dos Apóstolos. Cura, a serpente mordeu ele não morreu. Ele orou pelo cara lá na ilha, estava muito doente, o cara voltou a viver, ficou curado, como outras pessoas também. Então, assim, há sinais da manifestação da glória. De repente vai parecer que Paulo está querendo, chegou um momento na vida dele, que, vamos dizer assim, ele amadureceu espiritualmente, ele parou com esse negócio de dons espirituais. Ao contrário, ele quer estimular a palavra de Deus, o ministério dele, queria estimular os coríntios a permanecerem na visão. Mas Paulo estava dizendo assim, olha só, não valorize só os dons espirituais. Então quer dizer que se você estiver em cânticos espirituais no momento de culto e eu não, quer dizer que Deus está recebendo mais aquele louvor do que o louvor daquele que não está em cânticos espirituais. Como é que é na congregação? Como é que funciona? Na congregação, assim, os the best, os melhores, os mais poderosos são os que falam em línguas, te profetizam e ficam aleluia. Esses são os bonzão. Os que não falam em mistérios o tempo todo, não quer dizer que porque você não fala que Deus não quer te dar. Isso é uma coisa. Outra coisa é a gente pensar que o cara que tá lá, fazendo isso de novo, né? Coisa feia. Mas a moça ou o rapaz que tá fazendo isso aqui é superior a quem não tá fazendo. Então, quer dizer, se eu tô fazendo assim, bendito seja Deus, glória a Deus, aleluia, Senhor, tu és maravilhoso. Então, isso não tem para Deus o mesmo peso de quem está fazendo coisas no espírito na igreja, vamos dizer assim. Paulo está dizendo, não, precisa do equilíbrio. E o que é o equilíbrio? O equilíbrio é crer e não praticar? Não, eu sou equilibrado. Eu creio nos dons espirituais, mas eu não fico de palhaçada igual esse povo aí toda hora. Não, se o comando é do espírito, não é palhaçada. Se você caiu no primeiro culto, no segundo culto, no terceiro culto, no quarto culto, mas se você está caindo pelo Espírito de Deus, não é palhaçada. Agora também, né? Eu não posso dizer que eu sou mais espiritual porque eu não estou caindo. Porque às vezes não é momento de Deus, não é propósito de Deus, não é o dia, não é a hora. O problema é se ele quiser ministrar na minha vida e eu não aceitar. Então, o que Paulo está dizendo, o equilíbrio há momentos que é ultra necessário estarmos nessa dimensão e ficar, não sei nem quantas pessoas estão assistindo isso agora, não sei quantas vão assistir, porque aqui eu estou usando o meu computador
E pelo meu computador eu não vejo se tem alguém comentando, se não está comentando. Eu estou tentando usar o meu celular, mas como eu fui assaltada, eu estou com o meu celular velho. No meu celular, que é mais velho, eu não tenho a configuração aqui para ver comentário de vocês. Eu nem sei o que o povo vai achar de eu estar falando esse negócio aqui toda hora, né? Imitando quem? Eu temo, sabe, eu temo muito nessas coisas, eu não gosto de brincar assim, não. Mas é num caso especial. Então, assim, às vezes, né, no sentido de por que eu estou falando isso? Que eu não sei nem quem está vendo eu fazendo essas coisas, né? Mas, às vezes, a impressão que eu tenho é que a espiritualidade maior se manifesta na vida daqueles que falam em línguas e oram em línguas e profetizam. Ora, isso pode ser um sinal da espiritualidade dessa pessoa, sim, da busca dela, sim, do desejo dela de ter mais de Deus, sim, mas não é porque de repente alguém não esteja, a não ser que o Espírito Santo revele, ou a pessoa mesmo se constrange pelo Espírito. Mas é muito difícil dizer que os que não estão necessariamente naquele dia, naquele momento, fazendo as mesmas coisas, que elas não estejam no Espírito, que elas não sejam tocadas do Espírito, até porque o próprio Deus vai fazer com que todos, isso é uma convicção particular que eu tenho, tá? Não é uma doutrina, em nome de Jesus. Mas eu tenho uma convicção que todos que provaram, que Deus quer que todos vivam na dimensão dos dons espirituais, mas eu também creio que vai haver dias que estes que são batizados e ungidos não vão cair no poder no culto. E isso não significa que eles não estão cheios do Espírito. Vai ter dias que não vai falar em línguas na igreja. Mas não quer dizer que eles não têm a unção do Espírito sobre elas. Eu falo isso e ria, porque particularmente, quando eu comecei a sentir outros direcionamentos da parte de Deus com relação aos dons, chegou uma época na minha vida que eu achava que o culto para mim só valia se eu tivesse ou a minha oração, ou o que eu fizesse, se eu sentisse algo extravagante. E Deus foi me conduzindo para um caminho em que eu sei que muitas das vezes eu não sinto, porque infelizmente eu não estou ligada. Eu não vou mentir para vocês, né? Não posso dizer assim, não, eu tenho discernimento completo, tudo que acontece na igreja, eu entendo tudo. Deus não faz nada na terra sem falar comigo primeiro. Não é verdade isso. E aprendi que Deus, ele quer de mim que eu saiba louvar e orar e adorar muitas vezes, sem necessariamente sentir nada. E isso eu falo por mim. E talvez eu esteja comungando com a mesma experiência de Paulo, porque ele fala, gente, vamos falar em espírito, mas vamos falar na carne também. Sabe por quê? Porque, irmão, se o Espírito Santo não é uma coisa maligna não, né? Desculpa a comparação, mas se o Espírito Santo não... O culto não valeu. E não é esse culto que Deus quer. Ele quer culto de poder, quer culto de glória, quer. Mas, às vezes, o poder e a glória de Deus se manifestam nas coisas simples, mas celestiais. Discretas, mas celestiais. E Deus também se manifesta nas coisas extravagantes. Eu sou muito sincera. Eu já sou a minha natureza, eu já sou extravagante. É a minha natureza. E eu gosto dos moveres extravagantes. Eu gosto muito. Mas Deus tem me falado que não necessariamente Ele quer que eu mude. Ele quer que eu mude meu caráter, minha personalidade, meu jeito de ser, a maneira como eu trato as pessoas, como eu vivo, os meus sentimentos. Sabe? É isso que Deus quer mudar em minha vida. Agora, essa questão da extravagância, claro, também eu não posso fazer com que a minha liberdade incomode outras pessoas. Mas eu sei que às vezes pode ser que incomode, sim. E talvez a sua liberdade no espírito, que é glorificar e exaltar, pode ser que incomode alguém também, sim. Então, você não estando pecando, né, flua no Espírito de Deus. Mas Paulo está nos dizendo que nem sempre os nossos cultos, quando fala nossos cultos, faz até que a congregação, né, a igreja, mas os nossos cultos em casa vão ser de fogo e Pentecoste, não.
Mas isso não quer dizer que o Senhor não está ali, não é? A palavra de Deus que quando houver 2 ou 3 em meu nome, eu ali estou. E Jesus não manda a gente fechar a porta do nosso quarto, falar com o Pai, e nosso Pai em secreto nos responderá. Então, às vezes, a resposta de Deus vem na nossa vida e não necessariamente a gente sentiu algo extravagante. Sabe por quê? Porque é pela fé. Porque quando eu sinto algo extravagante, quando eu sinto o calor do Espírito, quando eu sinto o fogo de Deus, eu vou ser sincero, eu não preciso nem de muita fé. Porque às vezes o negócio é tão pesado, tão latente, que você tem certeza que Deus está ali. O negócio é manifestar a fé quando você não sente nada. E aí a gente põe a nossa fé em ação, a nossa mente diz, não, eu vou louvar, eu vou cantar. E vou dizer para vocês, são os cultos mais difíceis. Cultos que eu digo não é em casa também. São os cultos mais difíceis, porque exigem mais fé, porque a gente não está sentindo nada. Então Paulo diz, Paulo aprendeu. Eu ainda estou aprendendo, tá? Eu não aprendi não. Não aprendi, porque às vezes eu não faço a lição corretamente. Mas Paulo aprendeu a orar no Espírito, a cantar no Espírito, e a cantar e orar com a mente, com a sua racionalidade, com o seu eu, na plenitude do exercício do seu eu, e assim ele entendeu que era importante que a igreja de Corinto fosse edificada. Eu não estou dizendo assim, que não estou dizendo para você, tá? Não me interprete, porque eu falo aqui, eu vejo um negócio ao vivo, não sei nem quantas pessoas estão vendo, então não sei como as pessoas estão recebendo isso. Isso não é uma crítica a você, isso não é uma crítica à nossa igreja, isso não é uma crítica à condução pastoral, isso não é uma crítica ao Ministério do Louvor, isso não é uma crítica ao Ministério de Oração. Não é. Né? Até porque na nossa igreja nós temos esses momentos em que nós oramos com a mente, é momentos que ali nós oramos pelo Espírito, porque essa reflexão não é só para o culto local, mas é para a vida, porque a vida espiritual é racional, porque uns pensam que o culto válido é o culto onde sempre haverá alguém gritando. Ou, ao contrário, não, o culto bom, o cultão, é aquele que fica todo mundo quietinho, ouvindo a palavra. Vocês me desculpem, eu não aguento, tenho que rir, que eu fico me lembrando de tantas coisas que eu não posso nem falar aqui, né? Porque acho que não tem nada a ver, mas eu não aguento, eu tenho que rir. Vamos abrir a Bíblia em Romanos 12, versículo 1, porque Paulo vai dizer uma coisa interessantíssima aqui. Ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus em vosso culto racional. Aí, tá vendo? O culto tem que ser racional, porque a partir do momento que você entra na espiritualidade, você começa a glorificar, você começa a cantar, você começa a profetizar, você já virou um ser irracional. Meu pai do céu! Será que é isso que Paulo está dizendo? Paulo, aqui ele já está falando com a igreja em Roma. Será que Paulo está divertindo o pessoal para parar com essa bobajada? Ora, meus amados irmãos, olha só, os cultos, o homem é muito ligado à espiritualidade e à religiosidade, independente de qual seja essa religiosidade. E as comunidades, as pessoas de modo geral, elas tinham aqui no mundo antigo, várias práticas de muitos deuses que se manifestavam das mais variadas formas. E muitas das vezes você tinha... Paulo poderia observar a prática religiosa de uma pessoa que não fosse o cristianismo, né? E dissesse, nossa, isso é uma ignorância. Mas vamos e viemos, né? Tem algumas práticas religiosas que elas são exacerbadas, como a pessoa se mutilar, né? E nós, como cristãos, nós reprovamos esse tipo de postura. Tem muitas coisas
que as pessoas elas praticam e praticavam na antiguidade, que realmente assim você participar de um grupo religioso com certas posturas, como eu falei para você, e às vezes você tem alguns outros atos religiosos na humanidade que contemplavam sacrifícios humanos, né? Então Paulo falou assim, gente, olha só, vocês foram salvos pelo sangue de Cristo. Apresentem o corpo de vocês como sacrifício, mas o que? Sacrifício vivo. Vocês não precisam fazer nada que venha a depor contra a própria saúde física, moral e mental de vocês, para vocês servirem a Deus. Então, os sacrifícios, o maior sacrifício para a remissão dos pecados da humanidade é o sacrifício que Jesus fez, sacrifício de sangue. Agora, o sacrifício que precisamos fazer é nos esforçar para permanecer naquilo que o Senhor nos deu, permanecer na fé, que é um desafio, a cada semana orar, ler a palavra de Deus. Esses sacrifícios que vocês precisam fazer, porque vamos dizer que às vezes vai ter dias que a carne não vai querer. Não. Vai ter dia que você vai sentir aquele pique, outros dias não. E aí que entra nós nos esforçarmos de maneira santa, né, que seja agradável a Deus, para oferecermos a Ele o nosso culto racional. Paulo diz que devemos cultuar com a razão, e o nosso culto tem que ser racional. Ele não está dizendo que ninguém pode chorar, ninguém pode se alegrar, não. Todo mundo sisudo, que afinal de contas é culto e a reverência. Você não pode transparecer nenhum que você está tem que você está em praticar um culto de forma tensa, né, como se estamos diante da maior autoridade dos reis dos reis, Senhor dos senhores, mas nós temos uma liberdade que se baseia no amor, e que o nosso culto ele pode ser manifestado sim com expressões de faciais de alegria, né? O corpo fala, né? A maneira como nos posicionamos diz se estamos à vontade ou não, se os nossos ombros estão tensos, se estão rígidos, se estão mais tranquilos. Tudo isso compõe o sentido de que nós estamos à vontade e temos liberdade. Paulo está dizendo aqui, culto racional, esse racional, o entendimento que tem disso é que contemple todas as capacidades racionais de uma pessoa. Praticar um culto racional é praticar um culto que contempla tudo. Não é só aquele momento, mas é minha vida, os meus sentimentos, sim, meus corações, meu coração, minhas mãos, meus pés, sim, mas não apenas naquele ato litúrgico, onde pessoas se reúnem no mesmo prédio, mas que a minha vida, Paulo está dizendo, seja um culto ao Senhor, que talvez seja o culto mais difícil de se realizar. Quando sai para a porta da fora da igreja, o culto continua. Essa frase não é minha, já escutei várias vezes na igreja. O culto continua. E quando eu chego em casa, quando eu tiro meu sapato, quando eu me deito, como eu levanto de manhã, eu estou no meu culto racional. Ligada no trabalho, ligada no serviço doméstico, em pé na condução, mas em culto. Para a verdade, esse culto aí é mais difícil, né? É mais fácil do que você ficar igual uma múmia gospel, em pé, cantando com poucas expressões, sem te levanta. Esse culto é fácil. E o culto também que você está pulando no espírito é fácil, porque é no espírito. Mas o culto diário, quando eu saio da minha casa, esse culto é quente, porque me desafia. Então, isso que Paulo diz. Olha, como uma vez ele falou, assim como vocês entregam o corpo de vocês para sacrificar a outros deuses, entreguem ao Senhor. Não para fazer a mesma coisa que aquelas outras pessoas que têm os falsos deuses fazem, de maneira nenhuma, mas para viver de maneira agradável a Deus, conforme o Evangelho. Bom, o nosso parâmetro de fé, razão e culto tem que ser o parâmetro bíblico. Isso é que nos garante que a gente não vai errar
naquilo que estamos fazendo. Porque às vezes pode vir a questionamento: ah, meu Deus, será que eu sou muito racional? Ah, meu Deus, será que está faltando pouca fé? Olha, a razão não vai sair de perto da gente. Mas vamos lá, vamos voltar em 1 Coríntios, capítulo 14, que é o tema do estudo, verso 15. Onde ele fala, né, que temos que orar com o espírito, mas também orar com a mente, cantar com o espírito, mas também cantar com a nossa carne. E como eu tinha falado para vocês, Paulo está pregando para uma comunidade que valorizava os dons espirituais. Eu não lembro nem se eu cheguei a comentar isso, mas eu vou repetir, então, desculpa se eu estiver repetindo. Que valorizam os dons, mas eles estavam incorrendo num erro. Sabe por quê? Porque Paulo, ele estava observando, a gente vai ler muitos textos de 1 Coríntios e 2 Coríntios que vão mostrar o panorama da igreja, não somente como a igreja vivia, como a igreja era feliz, tomava ceia, que maravilha. Não, mas uma igreja que tem problemas espirituais e sociais sérios. O pessoal brigava, discutia, e eles tinham e viviam plenamente a questão dos dons. Aí, meus queridos, Paulo quer que Paulo está querendo ensinar o povo, está querendo orientar o povo para que eles parem de espiritualizar aquilo que é carnal. Ora, é possível espiritualizar uma coisa carnal? Ou seja, a mesma coisa de eu pegar um pedaço de carne, temperar, fritar ou botar na panela de pressão, carne. E aí, depois eu ponho um espeto nela, envolvo aquela carne num fondue de chocolate e apresento para você e falo assim: toma aqui, quer chocolate? Quer um doce? Aí você morde e você vê que aquilo ali é salgado. Ou seja, se eu queria apresentar um prato doce, eu vou maquiar aquilo ali externamente, mas por dentro o salgado está ali. E quando é mordido e é provado, nós vemos que aquilo ali não é um doce, é um salgado. E muitas das vezes é possível maquiar as nossas atitudes carnais e até, às vezes até pecaminosas e dizer que são atos de fé. Agora, isso aí que eu tô falando para vocês, maquiar atividades carnais, seria o conflito entre fé e razão? Seria esse, né, os problemas de Corinto? Bom, na verdade eu acho que o problema aqui necessariamente não seria conflitos entre fé e razão em Corinto, tá? Mas nesse texto aqui seria a carnalidade versus a espiritualidade. Por quê? Porque muitas das vezes em Corinto coisas eram feitas que diziam que era para a glória de Deus e não era. E isso é carnalidade. Irmãos, aí tem coisas que a gente faz que a gente percebe que é carnal. Mas nós, pela fraqueza da nossa carne, tem coisas que a gente faz que é carnal e a gente acha que é espiritual. Quer ver só um exemplo? Davi, quando vai lá, vai trazer a arca para Jerusalém, e aí ele tá todo feliz e ele achava que estava pulando e dançando. E ele achava que estava no espírito. Até que morreu alguém no meio da caminhada e todo mundo ficou espantado. Ah, morreu. Mas nós estávamos aqui glorificando, não sei o que, exaltando. E aí Davi foi consultar as escrituras. E quando ele consultou as escrituras, ele viu que a maneira como ele estava fazendo não era como Deus queria que fosse feito. E aí frustrou a festa celestial. Por quê? Deus não gosta da dança? Porque quando a mulher Mical foi criticar Davi, porque depois ele entra em Jerusalém dançando, ela critica ele. E aí ele vai se apartar dela e, enfim, né? Vai ser uma mulher que nunca vai gerar filhos, e para tradição judaica isso aí era uma coisa muito complicada. Então, ela foi
Se ela tivesse, de repente, quando ela está fazendo aquela crítica, aquele pré-julgamento racional, ela não está usando a racionalidade dela para a espiritualidade, mas para a carnalidade. Por quê? Porque ela achou que aquela atitude não era atitude de um rei, mas com certeza era uma atitude que agradava a Deus. Não apenas porque ele estava pulando e dançando na entrada da arca, mas porque todo o processo para que aquele evento pudesse acontecer, eles procuraram fazer de acordo com a vontade de Deus, de acordo com como Deus gostava que carregasse, deixou como prescrição, como estatutário de como se deveria carregar a arca. A partir do momento que ele faz como deveria, ele está valorizando a Deus. Então, ele não faz um culto só espiritual, ele faz um culto racional. Por que ele faz racional? Porque ele vai ler as escrituras e vai falar, tem que ter isso, 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 isso e aquilo. Porque parece que quando a gente fala que é espiritual, parece que tem que ser bagunçado, não é? Cada um fazendo o que quer, a hora que quer, porque nós somos espirituais. Se é com essa coisa muito certinha, tem hora para tudo, é carnalidade. Depende. Às vezes, quem sabe eu não poderia justificar o meu atraso no horário que eu deveria estar entrando aqui na live, dizendo que o Senhor mandou eu esperar mais 10 minutos. Não, eu atrasei porque eu tive os problemas aqui para resolver com relação à internet. Então, às vezes, para justificar a nossa vergonha, as nossas falhas, a gente também fala, não, porque foi Jeová. E às vezes não foi Jeová. Talvez a comunidade de Corinto estivesse justificando a sua carnalidade, quando na hora de profetizar, um quer profetizar, não deixa o outro que recebeu a palavra, porque talvez aquele que está falando ali até tem uma palavra de Deus, mas ele quer ser o único que dá a palavra de Deus. Aí ele fala, não, o Senhor falou que só eu que canto aqui, só eu que prego aqui. Ou, é só eu mais um grupinho. E justifica de quê? Porque nós aqui somos os consagrados da geral. Eu vou dar um exemplo aqui que eu me lembrei, porque às vezes, né, a minha carnalidade, ela pode vir envolta numa cobertura espiritual. E quando se parte, morde, não se encontra essa espiritualidade. E, por exemplo, eu quero cantar. Eu tenho louvor, e assim, eu gosto do louvor, eu gosto de cantar. E aí eu falei assim, aí eu posso pensar assim, poxa vida, tô falando por quê? Pensar assim, poxa vida, eu queria tanto cantar um hino. Aí eu chego pro dirigente, pro líder do louvor e falo assim, olha, o Senhor mandou eu cantar. E as pessoas que estão na direção, elas vão deixar, sabe por quê? Por temor ao Senhor. Mas às vezes eu estou justificando aquilo que eu digo que eu quero cantar, não é porque o Espírito me moveu, mas é porque eu quero cantar. Mas se ela tem uma palavra aqui para dar, às vezes é porque eu quero dar a palavra. Meu pai conta o fato real que meu pai ele também já ajudou em outras congregações metodistas. Em uma delas aqui, que eu não vou dizer o nome, que ele estava lá ajudando no trabalho com os irmãos, teve uma senhora que estava chegando, já vinha de outra denominação e estava vindo para a igreja metodista, não é central não, tá? Outra. E meu pai estava ajudando lá nesse trabalho. Estava vindo para nossa igreja metodista, uma benção, mulher que profetizava. Eu tô falando que não profetiza não, tá? E nem tô falando que é Jezabel, nada disso não. Mulher que profetizava, que eu acho que parecia que orava, gostava muito do ministério de oração. Aí tava ali com o ministério de oração e tinha uma consagração de tarde. E essa irmã tava chegando na igreja, não sei nem se ela tinha sido recebida já. Aí tinha lá a escala da consagração da tarde, daquele trabalho, e tinha o dia do pregador e o dia do irmão que ia ministrar o louvor, tudo direitinho. De repente, aquela irmã que estava chegando na igreja agora, abriu a bolsa, eu adoro essa história, e sacou o microfone de dentro da bolsa e plugou na caixa de som e começou a cantar junto com o ministro de louvor. Diz que o pessoal que estava na consagração olhou assim, tipo assim, mas o que está acontecendo aqui? Então, irmãos, às vezes, a minha carnalidade, desculpa falar isso, tá? Mas às vezes o meu desejo, a minha vontade é tanta que eu não vejo limites.
Entende? Eu não vejo limite para as minhas atitudes e eu vou justificar as minhas atitudes como espirituais, sendo que, na verdade, eu estou apenas sendo carnal. Agora, eu creio que uma pessoa pode estar ministrando, pregando, orando. Por quê? Porque se é do espírito, não dá confusão e as pessoas se entendem. Eu acredito que, não estou falando para você fazer isso na sua igreja, não, tá? E eu não vou fazer isso na minha, ó. Pelo menos. Eu acredito que, assim, uma pessoa tá. Não, na consagração eu já fiz. Que a pessoa tá dando uma palavra e às vezes o Espírito Santo toca e fala assim: olha, vai lá e pede a oportunidade para entregar uma palavra, para fazer uma oração. Irmão, se eu estiver dirigida pelo Espírito Santo ou você, o dirigente não vai ficar chateado. Amém? Glória a Deus. Não vai parecer que eu estou querendo aparecer, porque diante de um mover espiritual, diante de uma ação do Espírito Santo muito forte, no meio daquilo ali, coisas carnais também podem acontecer. Você acha que o culto ali tá uma maravilha, tá uma bênção, tá tudo fluindo? Porque o ambiente espiritual, eu não conheço o ambiente espiritual, mas uma coisa eu entendi, é muito sensível. E eu entendi que no mesmo ambiente espiritual, na mesma casa, pessoas podem sair edificadas com o mover do Espírito Santo, e alguma pessoa, mesmo com todo aquele mover, uma pessoa que está desligada, ela pode receber uma seta ou uma ideia maligna. De repente ela não fica endemoniada não, mas aí tá no meio do povo, tá mal mover, tá todo mundo glorificando, aquela pessoa não tem uma direção espiritual, mas ela põe a mão na cabeça de alguém ou faz uma coisa que ninguém pediu para ela fazer, ou que não era para ela fazer, fora da direção. E isso acontece às vezes por causa disso. Muitos vão a lugares pentecostais e ali tem gente ali sendo usada por Deus e uma pessoa se empolga, põe a mão na cabeça da outra, fala besteira e aquela pessoa nunca mais volta. Porque tá vendo? Fala assim, tá vendo? Por isso que eu não quero julgar, eu creio que o importante, o principal para a salvação é fé em Cristo, arrependimento dos pecados. Né? Eu vou falar para você, eu quero mesmo receber da unção da glória de Deus, mas eu tenho aprendido que isto não é a salvação. A salvação é o poder de Deus sobre nós, e o batismo do Espírito Santo não é só para entregar profecia e cair no poder, é para que eu tenha uma vida de temor a Deus. E pense 10 vezes antes de fazer uma grande besteira onde eu vou magoar, ferir, maltratar, matar pessoas. Isso é mais importante. E o Senhor quer se mover no meio do seu povo, como queria se mover em Corinto, mas depois do glória a Deus, aleluia, o negócio ficava estreito lá. Então, você pode estar num lugar com ambiente, várias pessoas sendo usadas por Deus, aquele mover, a pessoa ela recebe uma influência da própria carne dela, ou carnal, e ela fala assim, vou botar a mão naquela cabeça daquela pessoa ali e vou falar umas coisas para ela. E fala assim, diz o Senhor, e não é o Senhor. Uma vez eu fui num trabalho, me chamaram, uma bênção, os irmãos lá orando, e a pessoa colocou a mão na minha cabeça, assim, eu creio em profecia, mas sinceramente, ela falou coisas que não é minha realidade. Por exemplo, falou assim, aquele dia que você pintou o cabelo de louro, hein? Deus se agradou. Eu nunca pintei o cabelo de louro. E aí eu posso pensar assim, se não é do Espírito Santo, não. Foi nesse nível que a pessoa falou comigo. Ou então falou assim, você pintou o cabelo de castanho, hein? Eis que vejo, hein? Quando tu pintas o cabelo na tua casa. Eu nunca... Não, pode ser que eu nunca pintei o cabelo. Eu pintei o cabelo, sim, uma época, porque o produto que eu estava usando deixava meu cabelo vermelho. E eu andei pintando de preto, mas isso há 20 anos atrás. Então assim, eu não pinto o cabelo. E aí, se alguém falar qualquer coisa sobre isso comigo, eu vou dizer, não é o Senhor. E aí, eu não preciso usar a minha espiritualidade para discernir essas coisas. E aí, às vezes, o Senhor nos mostra que aquilo é carnal, mas às vezes nós fechamos os olhos para a realidade e admitimos como espiritual algo que Deus falou para nós que é carnal. E muitas coisas acontecem por causa disso. E por a gente, às vezes, querer abrir mão, né, desse discernimento,
é que muitos acabam se afastando, às vezes, um pouco dos caminhos do Senhor. Agora, Jesus, ele veio para a Terra para trazer, sim, para nós a espiritualidade, mas Deus não é Deus de mentira, de engano. Se eu quiser enganar as pessoas, Deus vai mostrar para a pessoa que eu estou tentando enganá-la, mesmo que as outras pessoas não queiram ver isso. E aqui, Jesus, ele está usando o exemplo em que a pessoa usa de espiritualidade para maquiar a carnalidade. E a carnalidade, ela é pior do que a razão. Muito pior. Leia comigo aqui. Marcos 12, 38. Jesus censura os escribas. E ao ensinar, disse-lhes: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. O cara é um escriba religioso que crê no nosso Deus, não aceitar Jesus, mas crê no nosso Deus. Mas andava bem arrumado, andava ataviado, vamos dizer assim, decentemente vestido. Claro que na época todos usavam os mantos compridos, Mas era um homem que, como um sacerdote do Senhor, estava vestido adequadamente. Mas, e gostava das saudações da praça. Você desce o Shalom, Shalom Adonai. Ele fala: ai, fulano é uma bênção, passa por mim, me cumprimenta, Às vezes a gente faz tanta questão das pessoas cumprimentarem a gente, eu também faço, Mas que a paz do Senhor, se não der a paz do Senhor, eu morro, desmaio. Claro, uma questão de educação, irmãos? Pelo amor de Deus. Mas às vezes o povo fazendo tanta questão de ser saudado na praça, de ser conhecido pelos seus mestres, mas Jesus estava olhando no coração daquelas pessoas que queriam as primeiras cadeiras na sinagoga. Não eles tinham sim direito, mas talvez, quem sabe, rolasse até uma disputinha para ver, para quem não ficasse por último. Eu não sei quantas cadeiras tinha na sinagoga, mas vamos supor lá que são 5 cadeiras e 6 pessoas direito àquelas cadeiras. Deixa eu chegar cedo para me garantir o meu lugar. Então, assim, não necessariamente o lugar ao coração de Deus, mas o lugar na cadeira. E dos primeiros lugares do banquete, que é uma honra você ser convidado e a pessoa, o dono da casa, escolher um lugar especial para você sentar. Então, ele já ia para o banquete, devia estar agradecido porque foi convidado. Além de ser convidado, ele queria sentar no melhor lugar. E mais do que isso, devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Esses sofrerão muito juízo mais severo. Ou seja, chegou o sacerdote, chegou lá o escriba na minha casa e falou assim: Shalom, a viúva, a questão da viúva, que ela não podia necessariamente exercer uma atividade profissional intensa, então ela tinha que ser sustentada pela sua família, ou pela sua ou por pessoas da sua comunidade, viver de doações, se ela não tivesse alguém para ampará-la. Então, os olhos de Deus estavam ali e Deus via que aquele sacerdote, ele não ia ali para ter segundas intenções com a viúva, mas ele ia ali para devorar a casa dela. Ou seja, sabia que quando ele chegasse lá, que ela ia oferecer o seu melhor. Se ela tivesse só um fubá com água, ela colocaria para ele, fazer um anguzinho doce. E ele fazia o quê? Comia um pedacinho, não devorava, enchia a pança. E talvez aquela mulher só fosse ter um angu no dia seguinte, 2 dias depois. Tá? Eu estou usando aqui exemplos da nossa época para uma realidade distante. Uma coisa é clara que Deus está dizendo: vocês vão lá, não é porque vocês querem abençoar. Faz uma oração grande, uma oração bonita, mas não é porque você quer abençoar, não. É porque você quer encher a sua barriga na casa de quem tem menos. E isso é carnalidade. Isso vai mais além do que a pessoa que não tem fé. Então, às vezes, dentro da congregação cristã, nossa, na igreja, há um desafio a vencer a falta de fé,
mas também um desafio é vencer a carnalidade, que usa a fé para justificar pecados. Não, a minha unção é muito grande, esse povo está cantando, eu tenho que assumir o microfone desse lugar. Não eu tenho aqui, eu posso visitar, eu gosto de ir nos lares visitar, então eu chego lá, eu aproveito, eu vou mesmo porque a irmã tem uma coisa boa para me servir, para me oferecer, ou então depois que eu saio de lá, ela me dá um presentinho. Bom, vamos aqui avançando, né? Então, quais seriam os conflitos entre fé e razão? Paulo, quando ele está trabalhando com os coríntios, ele trabalha as questões da carnalidade, né, que o povo era espiritual, mas estava deixando a desejar em muitos aspectos, mas também ele estava alertando o povo, aqui fazendo um link para puxar de novo o estudo e voltar ao ponto certo, de que eu não preciso, isso não chega a ser pecado, mas Paulo diz, nós precisamos aprender a entender que o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração, ela não é consistente, ela não é aceitável a Deus só se nós estivermos em êxtase espirituais, falando em mistério, rodando no poder, caindo no poder, correndo no poder, saltando no poder. E o Senhor quer fazer estas coisas, mas vai ter dias ou alguns momentos que pessoas normais, seres normais, cristãos, eles vão estar no culto se alegrando no Senhor, mas não necessariamente vivendo aquela experiência. Porque enquanto ele louva com a mente, enquanto ele canta com a mente, ele também vive experiências com Deus. Engraçado, né? Bom, então quais seriam os conflitos entre fé e razão? Bom, a questão de entre fé e razão, será que eu tenho mais fé do que eu tenho razão? Primeiro, o que é essa razão? Razão é racionalidade, intelecto. Né? A gente pensar tudo a partir da nossa cosmovisão, da nossa maneira de ver ou da realidade do mundo. E muitas das vezes a linha entre a gente viver uma vida de fé e uma vida muito racional ou totalmente racional é muito fina. De repente, uma atitude minha que eu acho que é de fé é racionalidade. E uma atitude minha que às vezes eu acho que é racionalidade é uma manifestação da fé. Ué, pode? Sim, claro. Em nossos dias há pessoas boas, com boas intenções, que valorizam a fé, sem levar em conta a razão. Por pessoas boas, né? Pessoas que temem a Deus, mas elas acham que tudo é fé, tudo é fé, tudo é fé, e que depois que ela aceitou Jesus, nada mais ela vai fazer pela razão. Irmão, quando nós vamos ao banheiro, nós estamos usando a razão e não a fé. Eu falo para você que um dia eu estava ali orando, falando com Deus, mas me deu vontade de ir ao banheiro, desculpa falar isso para você, e eu tive que interromper a minha oração. Eu tive que interromper a minha oração. Eu estava em casa, eu tive que interromper a minha oração. Então, não, aí eu comecei a pensar assim, não, vou me segurar mais um pouquinho até eu terminar essa oração, porque eu sou muito espiritual. Só que de repente eu percebi que o meu lado humano, o meu lado racional estava prevalecendo sobre a minha oração. E sabe o que eu fiz? Eu tive que interromper a oração e ir no banheiro. Eu estou pecando por fazer isso? Não, porque nós temos o limite. Ao limite da oração. Irmãos, ao limite do jejum. Porque até certo ponto jejuaremos, venceremos, seremos mais que vencedores, as muralhas vão cair, o diabo vai sair batido. Mas há momentos que é necessário comer. E eu conheci uma pessoa que quase morreu de tanto fazer jejum. O jejum é para tocar na nossa carne, na nossa motivação. Vai gerar um incômodozinho, sim, um incômodozinho. Mas uma fé irracional faz uma pessoa fazer um jejum e ir para o hospital tomar soro. Agora, se você aguenta ficar 5 dias sem comer, se você tem essa estrutura, eu não aconselho, desde que você não passe mal, não estou aqui para falar. Já li um livro de um testemunho de irmão que estava numa situação, mas ele estava na China, uma situação adversa,
ele fez um jejum absurdo, mas realmente assim, foi pelo mover do Espírito Santo de Deus, eu creio. Aí você vai dizer, engraçado, ele pode fazer e eu não? Calma, vamos lá, vamos chegar lá. Mas, eu vou explicar isso. Em nossos dias, né, há pessoas boas, que elas até têm um bom coração, mas elas acham que não precisam mais ser racionais. Porque Deus não porque Deus, o próprio Deus, irmãos, se nós somos seres racionais, se nós temos raciocínio, capacidade para pensar, analisar e tomar decisões, foi porque Deus nos fez assim. Então quer dizer que Deus nos faz com racionalidade, e depois que a gente aceita Jesus, Deus fala assim, ó, abomina isso e fica só com a fé? Então por que Deus não nos deu só fé e não nos deu racionalidade? Ou quem nos deu a razão foi o diabo? Não. A razão que nos deu foi Deus. Nosso desafio é saber trabalhar com ela, que é isso que nós, seres humanos, não estamos sabendo fazer. Nós temos dificuldade em trabalhar a nossa racionalidade. Nós temos dificuldade de trabalhar, às vezes, o quanto a gente come, e eu tiro por mim. Então, Deus me deu uma boca, um estômago, um paladar maravilhoso para degustar coisas boas, mas o meu desafio é saber qual é o limite que eu devo comer, qual é o limite que eu devo ser racional. E as pessoas, em outras coisas, elas têm perdido o seu limite. Qual é o seu limite de escolha? Porque nós temos o poder de decidir o que queremos. Mas ao limite é igual com o seu filho. O teu filho não tem poder de escolha. Você tem um filho de 5, 6 anos. Mas quando chega a hora que você diz, não, daí não passarás. Ele não pode passar, porque se ele passar, você não vai punir ele. Então, por mesmo ele tendo, você já dando autonomia para ele decidir algumas coisas, tem algumas coisas que você não vai levar em consideração a decisão que ele vai tomar. Porque o que vai prevalecer, mãe e pai, é a decisão que você tomou por eles. Então, nas nossas loucuras, nós estamos perdendo, não é porque Deus nos deu a capacidade de sentir o paladar de comer, não é porque nos deu a condição de fazer tantas outras coisas, nós não sabemos o momento de dar um freio nas coisas, muitas vezes. Porque há pessoas que só querem viver no racional e eles descartam totalmente a fé. E viver no racional e descartar a fé é uma coisa extremamente frustrante. É sim, porque a razão serve para nos ajudar a ter bom senso. Esse é o objetivo da razão. Eu estava vendo um filósofo chamado, acho que o sobrenome dele é Pondé, não sei se ele é Luiz. Como filósofo, ele não acredita em Deus, não. Mas eu assisto alguns vídeos dele, porque assim, ele é muito inteligente. E ele é racional, tá? Mas ele faz pesquisas com relação à fé, tá? Ele tem curiosidade sobre a fé. Mas esse filósofo, ele estava falando assim, ele copiou uma palavra de um outro cara que já morreu, que falou isso aí, e ele falou assim, só que ele copiou a frase de um cara que acreditava em Deus, que eu acho que era filósofo também. E o Pondé vai dizer assim, parafraseando o que uma outra pessoa falou. Quem não acredita em Deus vai procurar outra coisa para se agarrar. E é verdade. Gente, quem não acredita em Deus, ele vai procurar alguma coisa para ele acreditar. Sim. E ele falou isso, e assim, desculpa, modéstia à parte, eu pude observar isso. Sabe por quê? Porque Deus me deu a oportunidade de estar fazendo um curso de filosofia. Então, assim, pela misericórdia de Deus, eu tenho o curso de História, eu tenho o curso de Filosofia, eu fiz o curso de Teologia na UMESP, né? Pela misericórdia de Deus mesmo, eu agradeço a Ele. Mas eu vou te falar, nessa pequena caminhada minha, eu sinto mesmo que tem pessoas que elas deixaram de acreditar em Deus, então elas procuram a história, não é só para estudar, para conhecer, não, mas para dar um sentido à vida dela. E tem pessoas que, foi o que o Pondé falou, né? As pessoas elas vão procurar algo para substituir Deus, ou elas procuram a história, ou elas procuram a filosofia. Tem gente na faculdade de filosofia, pessoas vê essas faculdades de história e de filosofia, além da alegria de receber o diploma, e até teologia,
além da alegria de receber o diploma, ela acha que ela encontrou algo que desse sentido à vida dela, que desse suporte para a vida dela e até para ela superar as suas dificuldades. Quer ver um exemplo? Olha, eu recebi isso aqui, ó. Foi essa semana no meu grupo de WhatsApp do meu curso de... Eu nem mostrei isso aqui, gente. Desculpa, esse vídeo vai ficar muito longo. Eu recebi aqui na minha formação de filosofia, eu já tinha percebido o que o Ponder falou, eu nunca tinha chegado a essa conclusão, mas eu já tinha, de certa forma, eu percebo isso, né? Inconscientemente, eu não tinha consciência disso, mas ele me despertou, e é verdade. Gente, o lugar de Deus vai ser substituído mesmo, porque eu estava aqui no curso, no meu grupo de filosofia, do meu grupo de WhatsApp de filosofia, olha só o que o nosso coleguinha estava. A gente entrou até num debate muito interessante sobre essa questão da importância, né, do curso. E aí, uma colega fala assim: eu estava debatendo com os colegas sobre a importância do curso, e alguém entra, e eu fiz um comentário, inclusive ela comenta em cima do meu comentário. E ela diz assim, porque eu estava falando sobre a filosofia, sobre a história e tal. Ela falou: que legal, eu conheci a filosofia após entrar em uma profunda depressão. Comecei a questionar seriamente minha existência, procurando respostas no existencialismo, como Sartre e Nietzsche e etc. E me apaixonei na filosofia, fazendo com que eu fosse atrás de levar mais a sério. Hoje estou aqui, graduando e aprendendo com vocês. Aqui, gente, está aqui, ó. Para quem quiser ver, não dá para ver o brilho. Quem quiser, eu mando. Então, eu percebo que a alegria de muitos dos meus colegas, até também da pós-graduação, e estudar e procurar realmente até entender a existência de Deus, em alguns casos, historiadores, filósofos, através da filosofia, e um dos debates da teologia, da história da filosofia, é a existência de Deus. E aqui eu encontrei uma pessoa que eu posso pegar o telefone e ligar para ela, e ela falou que encontrou o sentido na vida, na filosofia. Ora bolas, estamos procurando. Eu não quero que essa pessoa volte para a depressão, eu quero que ela seja feliz. Só que as coisas do mundo são passageiras. Eu não abro mão dos meus cursos, que eu gosto deles. E não estou aqui só para ficar, né, parafraseando e mostrando o quanto eu sou inteligente, que não é a questão. A questão que, às vezes, a razão, a racionalidade humana, na sua descrença, mesmo sendo descrente, ela vai procurar alguma coisa para se manter de pé. E eu quero que, em nome de Jesus, essa pessoa encontre Jesus, que ao mesmo passo que ela vai se frustrar, sabe por quê? Porque chega uma hora que quem dá conta da nossa vida, da nossa razão de ser, que quem proporciona alegria para nós, não é a ciência. E Deus, ele não pode ser colocado num tubo de ensaio para ser pesquisado pelo homem, e ali o homem vai dissecá-lo e vai entender tudo sobre ele. Paulo já dizia: ó profundidade das riquezas, quanto da sabedoria como do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Se eu tivesse tido a oportunidade na teologia, na história, na filosofia, para encontrar Deus, hoje eu seria uma das mulheres mais infelizes desse mundo, porque a filosofia, a história, promovem para a gente uma empolgação, um prazer, uma alegria. É tão gostoso, irmãos, mas chega uma hora que não dá conta do vazio que o homem tem no seu coração e que ninguém pode preencher. Que essa pessoa aqui e tantos outros encontrem Jesus de Nazaré, encontrem a Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Desculpa falar isso para você, você já é crente, mas porque muitas pessoas, e ela escreveu isso aqui no grupo, a gente estava conversando outra coisa, e o Pondé no YouTube está falando que pessoas não querem Deus, né? Falam que são ateus, mas vão procurar outras coisas para preencher a vida delas. E Pondé falou, eu não vou colocar palavras na boca de Pondé que eu não lembro, mas eu vou dizer até como está no estudo. Uma hora a gente se frustra e vê que a ciência, a tecnologia não dá conta
das coisas mais profundas do ser humano. E muitas vezes pode até maquiar. E na cegueira da sua própria vida, muitos vão se sentir mesmo satisfeitos com o conhecimento e vão achar que o conhecimento é tudo. Bom, a razão, irmãos, aí vou dizer assim, não vou estudar não, Deus me livre. Não, pelo amor de Deus. Mas a razão, ela, tudo que Deus fez e nos deu, pode ser canalizado para o bem, para as coisas espirituais, mas tudo pode ser canalizado para o mal. Não é só a música, não, que o cara vai lá, faz um pacto e põe uma música para influenciar espiritualmente negativamente as pessoas. Não, o ensino também. Ele pode ser, mas assim como a música pode ser uma bênção, o ensino, a leitura, a literatura também pode ser uma bênção. Bom, na verdade, a razão deveria nos servir para que nós possamos ter bom senso. Só que realmente, ela tem um caminho perigoso, assim como a espiritualidade, como eu falei para vocês. Eu posso usar a minha espiritualidade para justificar o meu pecado. Não, eu sou muito espiritual, Jeová está me revelando agora, eu vou levantar, agora eu vou lá e vou pegar o microfone da mão do pregador e vou sacar da minha mão porque eu sou mais espiritual, quem devia estar pregando aqui era eu. Isso porque eu sou muito espiritual. Bom, a razão pode nos ajudar a ter bom senso. Ela pode nos ajudar a produzir. Se eu sou uma pessoa crente, uma pessoa escorregou do meu lado, no centro de Santa Cruz, eu vou estender a mão e vou orar por ela? Não. Primeiro vou me agachar, vou estender a mão, se a pessoa não conseguir levantar, e a gente vê o que faz. Às vezes, a pessoa vai precisar da minha oração, sim, mas vai precisar de alguém que ligue para o corpo de bombeiro. Não é verdade? E às vezes a solução de Deus é o corpo de bombeiro. Às vezes a solução é chamar outra pessoa para ajudar a levantar. A razão também pode ajudar na fé cristã. Porque através dos estudos, quando eu e você sentamos para ler a Bíblia, com a nossa razão nós somos edificados. Eu posso usar o pouco que eu sei de conhecimento, de estudo, com a minha razão e preparar e levar uma informação para uma pessoa. Eu posso talvez tirar dúvida de alguém através do pouco conhecimento que eu tenho. E através do conhecimento eu posso procurar outra pessoa que sabe mais do que eu. Né? A razão ajuda a sistematizar as coisas para a gente entender o que é verdadeiro e o que é falso. Não adianta só lidar, às vezes, só com o irracional, se eu estou com o espiritual, se às vezes eu vejo duas pessoas brigando, há momentos que eu preciso só orar, mas há momentos que eu preciso, não digo naquela hora, mas às vezes apartar uma briga, ou chegar e falar ao fulano o que aconteceu, e às vezes ter uma atitude conciliatória que passa pelo espiritual, mas também passa pelo lado racional, não é? Vamos fazer lá a campanha para ir lá fora e orar pela população de rua. Então, a partir do momento que alguém vai fazer uma jantinha para levar para eles, é um lado racional. Agora, o que a razão não pode fazer? A razão, ela tem limites. A razão não produz fé, pode produzir até obras, mas não produz fé. Claro, a partir do momento também que eu tenho obras, a minha fé é edificada. Mas ela não é a razão da fé, né? Ela pode ajudar a aumentar a fé. Mas a razão não produz fé. E não adianta, se eu achar que, não engana não. Se achar que a pessoa, porque a pessoa tem teologia, que ela tem história, que ela está estudando filosofia, que ela conhece mais a Deus, ao contrário. Pode ser que ela seja mais incrédula do que os incrédulos. Porque esse mesmo conhecimento sistematizado, que ajuda, que pode ensinar pessoas, é o mesmo conhecimento que pode esfriar pessoas se ela não vier acompanhada da fé. Junto com a leitura, eu preciso crer naquilo que eu estou lendo. Porque se eu for estudar muito e pesquisar muito sobre a ressurreição de Jesus, eu posso chegar à conclusão de que Jesus nunca existiu. Não, que ele existiu, a pessoa chegou à conclusão que ele existiu. Né? Até a história e a filosofia reconhecem que Jesus existiu. Mas ela não entende esse negócio de ressurreição, não. Porque você tem que ter uma prova. E tem que ser um racional. Então, não espere, que, se não for pelo espírito, que uma pessoa que estuda história, filosofia, alguns ramos da teologia, que ela vai ser um super crente, não, hein?
Por quê? Por que eu digo isso? Porque se você for seguir a história cabalmente, pé a pé, e a filosofia pé a pé, você não tem nenhum vestígio histórico, nem um vaso, nem uma planta, nem um pedaço de roupa que comprove que Jesus existiu. E é aí que entra a fé. Você tem que crer apesar das circunstâncias, crer apesar do livro, crer apesar do professor, crer apesar dos seus colegas na sua faculdade, que fala que tudo isso é bobagem. A razão também. O que ela não pode produzir? Amor. Não produz. Porque se razão, conhecimento racional produzisse amor, os melhores seres humanos seriam os pessoas das universidades federais, da UFRJ, da UERJ. Aí você vê muita gente bom de bola, bom de diploma, matando gente, queimando mendigo e fazendo atrocidade. Isso eu não estou falando para você desanimar de você estudar não, tá? Pelo amor de Deus. Agora, porém, a fé, que é muito valiosa, ela não nos dará todas as respostas. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio 29. Gente, eu já estou acabando, tá? Perdão. 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Eu usei esse texto que está na revista do estudo, porque simplesmente é o seguinte: muitas coisas Deus já nos revelou pela sua palavra, e muitas coisas Deus nos revelará na intimidade, porque a palavra de Deus diz que a intimidade do Senhor é para os seus santos. Então, muitas coisas Deus nos revelou e nos revelará. Só que esse mesmo texto diz que nem todas as coisas Deus nos revelará. Então, não é porque nós temos fé que nós conhecemos tudo. Nem porque a gente estudou demais, nem porque a gente vive no monte orando e vem todas as respostas. Ter fé não, a fé não nos isenta de raciocinar. Sabe por quê? Eu acho bem bacana que eu vejo ao longo da história dos homens de Deus na Bíblia, Deus fazendo os homens usar a mente. Sim. Porque Deus se revelou a Jeremias e mostrou ali a amendoeira para ele, e Deus perguntou para Jeremias: Jeremias, o que você está vendo? Então, o relacionamento com Deus ali para Jeremias era uma questão muito palpável, mas ainda assim Deus faz com que Jeremias use o cérebro para responder. Ou por acaso, desde as perguntas mais complexas ou as mais elaboradas, é necessário usar a mente. O quê? Quando eu pergunto para você assim: você quer essa caneta? Você não pensa para responder, mesmo que você queira ou não? Então está usando a razão. Jesus perguntou para os discípulos: quem dizem que eu sou? Para que os discípulos pudessem responder de acordo com o que os homens estavam falando, eles tinham que organizar as respostas e formalizar elas em forma de palavra. Jesus vai deixar, vai jogar umas batatas quentes na mão do discípulo. Olha, fala assim: eu quero alimentar esse povo. Os caras tiveram que pensar no que eu vou fazer. Aí depois ele dá a resposta. Não para chamá-los de idiota, para dizer assim: não, eu sou bonzão, não sei nada, vocês não, você não sabe nada e eu sei tudo. Não, mesmo ele sabendo tudo. Eles deixavam as pessoas interagir com ele, conversar com ele, ele ouvia as pessoas e ele fazia perguntas para as pessoas, não só para mostrar que ele tinha a resposta certa, mas para ouvir e interagir. O mestre perguntava e replicava. Falava: é mesmo, é isso que você acha? Ele sabia o que a pessoa estava pensando, mas ele queria interagir. Jesus fez os discípulos pensarem, né? E ele permitia que as pessoas se expressassem emocionalmente também, porque Elias fugiu, foi para a caverna, Deus estava o tempo todo olhando e perguntou para ele: o que você faz aí? Deus não faz perguntas imbecis. Deus queria que ele dissesse o que estava no coração dele mesmo, Deus sabendo. Sabe por quê? É uma relação, de empatia, de amizade,
E ser empático com as pessoas é ouvi-las, ouvir sua opinião, mesmo que seja para discordar, porque às vezes a pessoa falava e Deus discordava, mas ele ouvia. E Elias pôde se manifestar emocionalmente. Um homem que fez grandes coisas, ficou com medo, perdeu por um momento, ficou sem fé, ficou só no racional, mas mesmo naquela atitude de momento difícil de Elias, que ele estava na caverna com medo, quando Deus pergunta: o que você está fazendo aí? Deus estava disposto a ouvir e interagir com aquele homem, mesmo que depois mandasse ele sair da caverna, mas enfim. Né? Então Deus vai conversar com Noé, com Abraão, vai conversar com Jeremias e vai ouvir esses homens, né? Ou seja, Deus permite que tenhamos sentimentos, e sentimentos provêm da razão. E mesmo que às vezes os homens caíssem de pé diante da glória de Deus, muitas e muitas vezes Deus permitiu que o homem ficasse de pé na presença dele para não apenas receber uma revelação, mas interagir com ele. Encerrando nosso estudo, lembra daquelas 3 primeiras perguntas que eu fiz? Quem é uma pessoa de fé? Ser uma pessoa de fé é o mesmo de não usar a razão? Razão atrapalha a nossa fé? Eu queria tanto saber o que você acha. Nosso estudo já está em 1h20. E eu falo pra caramba, misericórdia, Jesus. E eu queria que fosse mais breve, mas eu não consegui. Mas eu queria tanto saber de você. Tô aqui pegando, não consigo ver no meu celular velhinho. Queria tanto saber de você, se você está me assistindo ou não. Depois você deixa o comentário se você quiser. E eu queria, porque eu não tô com o meu outro celular, né? Que foi assaltado o meu outro celular. Eu até conseguiria, de repente, gravar no computador como eu estou fazendo. E depois eu ver os possíveis comentários, né, nesse momento. Mas eu queria tanto te perguntar: quem é uma pessoa de fé, na sua opinião? O que você acha as características de uma pessoa de fé? Mas você pode responder aí, tá? Ser uma pessoa de fé é o mesmo que não usar a razão. Nós já meditamos, né? Até porque eu não usar a razão é não usar o cérebro. Então a gente sabe que não. Quem é, né, essa pessoa de fé? Essa pessoa de fé, ela é alguém que recebe a virtude do Espírito de crer e ela vai desenvolvendo a sua fé em Deus. E a razão atrapalha a nossa fé? Sim e não, porque realmente, às vezes, racionalizar demais que a fé é a certeza de fatos que se espera e a convicção de coisas que não se veem. Então a razão pode atrapalhar a fé, sim, mas muitas das vezes a razão não atrapalha a fé. Porque às vezes, em nome da fé, alguém quer nos enrolar e nós recebemos o discernimento pelo Espírito, mas também às vezes pela razão, às vezes a atitude não tem nada a ver, né? E quando nós compartilhamos as Escrituras, nós vemos que tem coisas que não tem nada a ver e que não necessariamente precisa usar a fé para compreender. Não precisa ser do reteté para compreender, mas fazer uso da razão por meio daquilo que também nós aprendemos na palavra, que também, claro, né, comunga com a fé. Olha só, quando Naamã falou que não ia pular no rio para ser curado da lepra, o soldado dele talvez tenha usado a fé, a razão, e falou: olha só, se fosse uma coisa pior, você toparia. Foi usado por Deus? Foi, mas usou a razão. Através daquele homem, soldado sírio, pagão, que virou para Naamã e falou: cara não, meu senhor, com todo respeito, pensa bem. Então, ele usou a razão para que ela pudesse colaborar com a fé. Mas também, se muitas das vezes nós olharmos as circunstâncias, nós não teremos base para a fé. Se a gente for abrir as revistas, o jornal, a internet, e o que se fala sobre o coronavírus, né? E algumas coisas que vimos, talvez a gente diga que não tenha motivos para crer. Mas nós podemos crer porque nós, apesar das perdas, na minha família, na sua família, na minha parentela, na sua parentela,
nós temos visto sinais, inclusive até do poder de Deus em meio a esta pandemia. E a fé nos ajuda. Estou concluindo. A razão santificada por Cristo é a ferramenta necessária para a nossa condução de vida, ou seja, precisa ser... A razão santificada por Cristo é a ferramenta necessária para a condução da nossa vida. Ou seja, todos nós temos a razão e nós não vamos perder a razão. Até porque, olha só o que o provérbio fala. Você perdeu a razão. Quando você perdeu a razão, você perdeu a racionalidade. Você perdeu o discernimento de avaliar o que é bom ou ruim. Então, a razão pode ser uma coisa muito boa, pode ser uma ferramenta, mas pode atrapalhar. Então, o que nós precisamos? Santificar a nossa razão. Nós vamos subjugá-la totalmente? Não. Mas dominá-la por meio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai ajudar a gente a vencer a nossa carne, a nossa carnalidade e a nossa incredulidade. O que nós precisamos fazer, o que nós deveríamos ser, não pessoas 100% racionais, isso eu falo a humanidade. E não deveríamos achar que nós somos 100% espirituais. Irmão, 100% espiritual, só no céu. Só no céu. Por enquanto, nós vivemos ainda tensões e conflitos entre fé e razão. A nossa vantagem, que é a vitória nossa pelo sangue de Jesus. Então, como eu faço para ter equilíbrio? Esse versículo fala muito ao meu coração. Hebreus 4:12 para fechar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ou seja, esse livrinho aqui é vivo. De repente aquela sua Bíblia, capenga, eu também tenho uma Bíblia capenga. Coitado, caiu nos pedaços. É vivo, vai sair andando. Viva. Por quê? Por causa de Deus, porque Deus é vivo. E é eficaz. O que é uma coisa eficaz? Faz efeito. E é mais cortante do que espada de dois eficaz. E é mais cortante qualquer espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Eu entendi isso, que às vezes eu fico em conflito entre a alma e o espírito, entre a carne e o Espírito Santo. E eu tenho conflito porque eu sou um ser humano. Mas aqui, ela fala que a palavra de Deus é a Bíblia. Ela corta mais fino do que uma espada, ou vamos dizer assim, uma faca do melhor açougueiro da cidade do Rio de Janeiro. Que corta tão fino que se tu der mole com o dedo, tu vai perder um talo. Para que ela é tão fina para me matar? Não. Ela vem e ela vai entrar aqui, E o que ela vai fazer? Como uma faca, dois polos, cada mão é um polo. E uma é a minha alma, minha mente, a minha razão, o outro é o espírito. E ela vem no meio, corta e divide, porque quando eu corto e divido, eu separo. Porque Deus quer tirar minha alma do meu corpo? Não, mas Ele quer que eu aprenda a discernir com Ele. Isso eu vou aprendendo. O que sou eu e o que é Deus. A minha motivação e a motivação do Espírito. Se a minha motivação está interligada com Deus, se não está. Se o que eu quero fazer não é nada demais, mesmo sendo da carne, ou se é algo prejudicial, ou se é ruim para alguém ou para outras pessoas. Diz que essa palavra separa junto em medula de sentido de forma espiritual. Ou seja, eu não sei nem qual é o sentido, o que Paulo entendia por junto e medula. Até pesquisar, desculpa, não sei. Mas são coisas tão interligadas, tão entranhadas, ou que o homem daquela época, talvez o homem de hoje, não sei, não teria condições de separar com um instrumento. E às vezes, irmãos, sinceramente, nas nossas motivações, até de querer fazer alguma coisa legal, a gente entra numa furada, ou a gente se equivoca, a gente se engana. Sabe por quê? Porque às vezes, como seres humanos,
Não conseguimos discernir. A Bíblia fala, qual é o homem, né, que pode expurgar os seus próprios erros, né? Mostra-me, Senhor, aqueles erros que são ocultos. Às vezes você está fazendo um negócio mesmo e achando, não, tudo bem, mas lá na frente alguém vai dizer, isso não vai dar certo, não. Ou mais lá na frente vai dizer, essa obra vai cair. Enfim, mas às vezes quem está fazendo é que não sabe fazer. Mas a palavra de Deus, não estou falando nesse caso da obra, tem que chamar um pedreiro, um engenheiro, alguém mais experiente. Mas outras coisas, quando a palavra de Deus vem, ela não vem só para fazer a gente se sentir acolhido, mas ela vem para separar as motivações e ela vai confirmar algumas coisas e vai excluir outras coisas. Não quer dizer que a palavra de Deus chegou que eu vou ser totalmente criticado. Não! Coisa de Deus vai falar, é isso aí, vai lá. Outras coisas Deus vai dizer, não é bem assim, não, depois, enfim. Né? E não há criatura, e mais, dá para discernir pensamentos e propósitos do coração. Eu posso estar com um pensamento ruim, se eu abrir a Bíblia, o Espírito Santo, isso é ruim para você, é ruim. Ou então, às vezes, eu posso estar com um propósito, algo que eu vou fazer, Deus fala, pela palavra, isso mesmo, vai lá. Pela palavra ele diz, não é isso não. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem teremos que prestar contas, inclusive a razão. A fé quer colocar a razão no lugar dela. A razão tem um lugar na nossa vida. A razão tem um lugar na nossa resistência e para sempre terá. Mas a fé, ela deseja estar acima da razão. E a fé, na verdade, ela não quer aniquilar o nosso lado racional. Ela não quer. Eu vou orar hoje para saber se eu devo ir no trabalho. Você pode até orar. Mas a saber que, a não ser que tenha um sinal extraordinário de Deus, porque vai acontecer alguma coisa lá que Deus vai te livrar, no contrário, você vai ter que usar a razão e ir. Levantar, botar sua roupinha e marchar. Eu vou orar para ver se eu faço comida para o meu bebê hoje. Você não vai pensar duas vezes, ainda mais que se for o seu bebê. Você vai usar a razão, por mais espiritual que você seja. Não é verdade? Amém? Então que o moderador entre fé e razão, entre alma e corpo, entre espírito e a carne, seja a palavra de Deus e que Cristo seja o árbitro dos nossos corações. Adoro esse versículo, o negócio é praticar. Amém, irmãos? Então, por isso que eu gosto tanto do estudo bíblico. É um lado racional, né? No estudo bíblico, às vezes a gente não pula, não fala, não profetiza, mas é tão importante, porque é assim que vamos discernir a caminhada. Sem palavra, irmão, sem estudos, não só da igreja, mas na nossa casa, tem tanto crente perdido, tanto pastor maluco fazendo besteira, cuspindo. Tem um vídeo de um pastor louco num culto pentecostal que cospe água na boca do membro. Isso não é espiritualidade, isso é carnalidade, nem racional é. E se a gente não tem uma direção espiritual na palavra, a gente fica perdido. E às vezes, né, nem sempre a escola bíblica, não estou falando eu ficar falando aqui meia hora, eu não estou dizendo eu, né, não é isso, que eu não sou a escola bíblica. Mas a escola bíblica vai continuar se eu morrer amanhã. Por isso que eu estou falando, né, que eu não sou escola bíblica. E até porque a escola são os professores e os alunos. Mas isso é tão importante e às vezes é tão subjugado, né, pela Igreja de Cristo. E aí, irmãos, incorremos em erros e fazemos loucuras porque não valorizamos o espaço do ensino da palavra, que não que tenha que ser escola dominical, mas hoje na Igreja Metodista pode-se dizer que é o principal espaço de estudo. E eu não estou falando de dias e meses e horas e datas, né? Momentos. Cara, é que no nosso caso aqui é de manhã, lá na igreja, mas nas igrejas metodistas. Mas o quão importante é a gente se reunir racionalmente com os nossos irmãos para estudar a palavra. Desculpa, tá tremendo muito o vídeo, eu creio, porque eu mexo, eu não sou comportada, eu mexo na mesa e eu sacudo o celular. Mas vamos encerrar? Perdão, irmãos, 1h30. Eu espero que tenha sido ao menos produtivo para você, porque eu sei que o estudo não pode ser tão longo. E
Obrigada por você ter estado aqui comigo e que Deus te abençoe, tá? E um abraço para todos os nossos irmãos. Até o próximo domingo. Vamos dar continuidade nesse horário. E fique com Deus. Vai para o culto? Então vai na paz. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento. E eu te peço, Senhor, que nós possamos amar o Senhor, desenvolver a nossa espiritualidade na palavra e desenvolver a nossa razão, nossa fé de forma madura. Que possamos, ó Pai, não apenas viver no culto, mas viver para Ti. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Um beijo, a paz. Fique com Deus. Encerramos.